História da Revolução dos Shampoos 2 em 1, ou História do Capitalismo. No ano de 988, quando inventaram o shampoo, o mundo de repente modificou-se. Era uma grande novidade. Antes do shampoo, as pessoas andavam com os cabelos desgrenhados, sempre feias. Com sua invenção, as pessoas tornaram-se bonitas, encontraram um novo padrão de beleza que as transformou. Sua autoestima era agora outra. A estrutura social, a nova fórmula trazia uma gama enorme de empregos e investimentos, que melhoraria imensamente a qualidade de vida de todos. As pessoas viram na invenção do shampoo a moderna maravilha, o anúncio do progresso e do sucesso, da comodidade e da felicidade. E assim foi. E apenas melhorou quando se descobriu o condicionador. O condicionador era uma invenção mais soberba ainda. Era capaz de fazer com que os cabelos brilhassem e se tornassem macios. A vida se tornaria duplamente melhor. Seria, além de tudo, construída uma nova fábrica, o que significava empregos em dobro, investimentos em dobro, o povo com duplo sorriso e os patrões duplamente mais ricos. Todos estavam muito felizes. Para a inauguração da fábrica de condicionador, ao lado da fábrica de shampoo, foi promovida grande festa. A banda foi convocada, com repertório animado, cantante e dançante. Havia um grande coquetel e bebidas à vontade. As crianças estavam contentes, doces, pirulitos, brincadeiras aos montes. A população se encheu de alegria e festou até a madrugada, como nunca haviam feito em toda a vida, nunca com tamanha ênfase. Eram bons aqueles tempos, ótimos tempos, mas aquele tempo cantante viria um dia a fazer nuvens trevosas à cabeça de todos. Os acionistas, donos das empresas, a de shampoo e a de condicionador, quando se viram duplamente mais ricos, com tanto dinheiro que recolhiam, tornaram-se talvez entusiastas demais. Em si, os funcionários trabalhavam pouco e tinham bastantes benefícios, já que tudo, mesmo os hospitais, eram mantidos pela corporação. Assim meditaram então. Se aumentasse o tempo de trabalho de 8 para 12 horas e se mantivessem os salários congelados, as empresas economizariam muito. Eram elas, ora, que pagavam os trabalhadores, ou seja, elas é que ditavam as regras, obviamente, como a lei da propriedade privada transcreve. Entretanto, um dentre os acionistas reparou que, desse modo, desestruturar-se-ia a sociedade como se organizava e argumentou contrário ao plano que, por um lado, traria lucros, mas por outro, traria quedas drásticas no funcionalismo. Reparava que muita gente ficaria desempregada, interrogando como sobreviveriam se assim ocorresse. Como assim? Perguntaram os outros. Se as pessoas não tiverem emprego, não receberão salários. Como vão então viver? Houve uma certa balbúrdia, caras interrogativas, sobrancelhas franzidas nesse momento, até que um dos líderes mais altos impôs-se. Senhores, vejam só, quem paga tem o direito de exigir resposta ao seu pagamento. Quer dizer, o assalariado tem que fazer valer sua prestação de serviço. Então, nós vamos começar a cobrar, coisa que não fazíamos até hoje, deixando da nossa parte a desejar. Essa coisa de funcionário bom dar a mão a funcionário fraco, por exemplo, vamos exterminar. Quem se destaca, fica. Quem não corresponde aos requisitos da Mundo Shampoo e Condicionador está automaticamente fora. É natural que assim seja. Houve muitos aplausos. Era um modo certo de comando. Certamente que, pensando dessa forma, as coisas iriam muito melhores. No entanto, novamente houve a voz contrária a se levantar. Senhores, temo que isso cause problemas muito graves à convivência de todos. Ocasionará um tipo de qualificação pré-concebida, inerente às pessoas, julgando-se umas melhores que as outras, ou mais merecedoras, coisa que jamais ocorreu.
Isso pode desestabilizar a sociedade emocionalmente. As pessoas começarão a sentir desejo de estar no lugar das outras, e aquelas que não obtiverem ganhos nos finais de mês terão de fazer algo para sobreviver, como já disse. E o que farão? Isso pode gerar grande desordem. Na verdade, ninguém queria ouvir tais contrariedades, pois em nada ajudavam tais reflexões para o ganho das empresas. Eram loucuras meio que filosóficas, assim soava sua fala a todos, ao que o retruque veio afoito. Mas você pensa que é justo que todos sejam iguais? Você julga justo que um bom trabalhador das empresas receba os mesmos prêmios daqueles mais desajeitados e preguiçosos que temos por aqui? Onde é a justiça nisso? Me diga, hein? Me diga! E o acionista exaltou-se tal que o colega, que pouco tinha mesmo das empresas, calou-se. E foi criado, a partir dessa reunião, um estatuto que destruía por completo as facilidades dos operários em geral. Tudo ficara mais ralo e limitado para eles. Do que os acionistas não deram conta, contudo, foi que quase todo mundo era prejudicado, menos uns poucos, 1% no máximo de toda a população. Somente eles próprios, o alto escalão. Quando era, então, pela manhã do dia 13, 15 dias após a implementação das novas leis, os operários do mundo inteiro reuniram-se às portas das empresas com brados febris e raivosos. Recusavam-se a cumprir suas tarefas. Estavam sugados, magros, doentes. Estabeleceu-se assim a greve geral, e por 3 dias ninguém, nem ao menos retornou ao lar para comer, nem para dormir. As ruas ficaram repletas, manhãs, tardes e noites adentro, e no 4º dia o estatuto era ajustado e se apresentava ao povo uma nova proposta, que melhoraria suas vidas. Não como era antes, claro, conquanto houvesse melhoras. Os patrões, todavia, não estavam contentes com terem arredado seus ganhos. Eles é que pagavam os salários. Se não fossem eles, o povo estava à míngua, sem o que fazer. Era absolutamente injusto o ocorrido. Exigiam o quê? Quem eram esse bando de... Voltassem àquele tempo perdido, primitivo, animalesco, em que todos podiam ser iguais e trabalhar juntos, cooperativamente, mas com cabelos e peles horrorosas e sem distinções por mérito. Era isso que queriam? Não se reconhecia naquele tempo esforços. Qualquer um exercia qualquer função em qualquer departamento. Não havia ao menos um pensamento lógico, organizacional. Todos pensavam, além do mais, como queriam. Não se tinha um controle, uma efetiva união. Refletiam dessa maneira, assiduamente, como colocar aquelas pessoas em seu devido lugar, de que modos obrigariam aquele povo ignorante a compreender como funciona a estrutura social para que tudo ficasse como devia ser. Bom que, nesse momento, coincidiam 2 grandes inovações. Para resolver o problema com as obrigações do povo, inventaram uma nova disciplina chamada política, com plano pedagógico extremamente disciplinar. E era engenhada, além disso, uma das maiores invenções de todos os tempos, afora a revolução do shampoo e depois do condicionador, o televisor, criado por um grupo de cientistas que estudavam novas fórmulas champonescas e condicionarescas, que entre debates e ideias compartilhadas em serviço, buscavam um modo de regularizar o pensamento e a produção popular. Assim, tudo se resolveria. Os acionistas se autonomearam, pois, hierarquias na estrutura social e contrataram seguranças a que chamavam citadinos, aqueles que guardavam as cidades e que tinham livre acesso às ruas e às casas de todos. Investiram, a partir daí, em rotular mais acentuadamente seus funcionários em castas, médias, baixas e inferiores, representadas agora, além de salarialmente, por demais privilégios, como a participação em grupos exclusivos e a possibilidade e veto para frequentarem-se alguns espaços públicos.
Com isso, resolvia-se o problema da hegemonia, a qual perturbava o controle das empresas, face à comunhão que a igualdade, quanto maior, provocava entre eles. Por fim, como prêmio, pelo empenho e resignação de todos em prol do crescimento econômico da estrutura social, distribuíam-se os televisores, instalando-se ainda alguns em vias públicas, ao alto dos postes de luz nas cidades e das árvores nos campos, e em todos os comércios. Os televisores vinham fazer a vida das pessoas muito mais feliz. Mostravam gente de cabelo volumoso e brilhoso o tempo todo. Davam a impressão de uma grande paz reinar sobre o mundo, sem contar que, para todos os problemas, mostravam histórias de heróis pátrios, pessoas empenhadas, narrando como os grandes recém-líderes políticos cuidavam do futuro dos homens e os deturpadores da paz queriam se opor à tranquilidade no tecido socioeconômico. Tudo, pois, passara a resumir-se aos sofás, que foram massivamente distribuídos e descontados em longínquas e imperceptíveis prestações, direto das folhas de pagamento. De qualquer forma, estavam todos satisfeitos novamente. Não tanto apenas aquela parcela da população, os vagabundos, que queriam vida mansa, vida fácil. Era o sistema mais justo. Quem trabalha tem o mérito, e ponto final. A modernidade trazia verdadeiramente a prosperidade, como prometido. Porém, o clima pacato com o tempo seria corrompido. As castas inferiores e baixas podiam comprar esta o básico e aquela o básico do básico, e cada vez menos, devido à manutenção dos valores do shampoo e do condicionador e da comida, que vez a vez cresciam mais. Do outro lado, no entanto, a casta mediana ascendia e os grandes proprietários exacerbavam-se com ganhos e gastos milionários. A ambição tomava a alma das pessoas medianas sempre mais, tal que passaram a bradar revoltas contra as pobres inferiores, recusando-se a frequentar definitivamente os mesmos espaços, exigindo inclusive vias públicas destacadas para não precisarem vê-las quando transitassem. Pediam ainda a criação de guetos que levassem para longe as castas inferiores, exigência que ainda se era impossível atender. A alta cúpula, aproveitando-se da ambição das castas medianas, pensava formas de obter mais lucro, financiando pesquisas tecnológicas e científicas e enfatizando a meritocracia como ordem primordial, essencial, filosófica e religiosa. Um dia, portanto, surgiu da genialidade de um dos cientistas na corporação a novidade que colocaria os líderes ao topo, valendo-se realmente de seus méritos, a mesma que também colocava a maior parte da população do mundo em xeque. Inventou-se o shampoo 2 em 1, que era shampoo e condicionador ao mesmo tempo. Com essa invenção, a tecnologia também avançava e o trabalho braçal raleava. O resultado foi um acréscimo exorbitante de máquinas que realizavam o serviço antes humano nas empresas e a dispensa de mais de 60% dos operários das fábricas, numa grande reforma. Dessa maneira, acresceu-se também o desejo de posse e a falta dela, e, consequentemente, o estado de criminalidade. Embora a crise fosse gritante, havia ainda uma classe salvaguardada, que tinha razoável poder aquisitivo, mantendo o uso de shampoos condicionador, agora em versões diversas para todos os tipos de cabelo. Todavia, sua fórmula ocasionaria um problema jamais visto, as chamadas caspas, uma descamação do couro cabeludo que formava pequenas escamas nojentas e horríveis na cabeça das pessoas. Era inevitável. Todos que usavam shampoos condicionador eram infestos do mal. Tão habituados contanto que estavam com seus cabelos limpos e macios, recusar-se-iam a deixar de usar o produto. Em verdade, clamavam sim por uma solução, uma nova fórmula, pesquisada e divagada assiduamente pelos teóricos das empresas. Essa solução viria, porém, das classes inferiores, quando se descobriu, no seio de sua humildade, uma erva como antídoto anti-caspas.
E essa foi a solução não só do problema que assolava a vaidade humana, mas da pobreza de todos os desempregados e mal remunerados socialmente. O anticaspa, efetivamente, eliminava o mal e fez crescer uma corporação contrária às empresas, comunitariamente mantida pelos excluídos que agora cresciam em poder aquisitivo, pois mesmo as castas superiores tinham que obter seu produto contra a praga. Viu-se naturalmente a necessidade de intervenção. A cooperativa montada pela parcela inferior do mundo crescia e aquele povo alcançava altos escalões, aos quais não deviam jamais ascender, já que nunca fora de seu mérito. A primeira tentativa de barrar o processo de capital cooperativo dos trabalhadores partiu de outra praga, descoberta através do cruzamento entre insetos peçonhentos, um tipo de mosquito e um de microbarata, que resultava em uma espécie intitulada piolho, 1000 vezes mais eficaz que a caspa para se infestar o couro cabeludo e se fazer lucro. A fórmula do antídoto vinha junto com um espécime, que se reproduzia vorazmente. O preço era caro, uma alta porcentagem das ações, mas toda a corporação se beneficiaria com a peste a ser lançada. Dias depois, sobre toda a humanidade, que, também dias depois, veria propagandear-se o mágico antídoto mata-piolho em todos os televisores. Com o excesso da peçonha, espalhando-se como um rio pelos mares capilares, esqueceram-se as caspas, fazendo com que os lucros da cooperativa caíssem, só que por questão de poucos dias apenas, quando se percebeu que, aumentando-se a dose da erva usada para o antídoto anticaspas, ele se tornaria eficaz também contra os piolhos, surpreendentemente eficaz. O anticaspas antipiolho tornou-se assim famoso por ser o veneno mais promissor contra pragas capilares já inventado. Com pouco esforço, a notícia se espalharia por todo o mundo e competiria com os anúncios televisivos, através de panfletos levados de mão em mão e de grandes placas e faixas expostas em lugares públicos. Isso irritou muito os empresários das empresas Mundo Shampoo e Condicionador, que criaram, por isso, o primeiro concurso público com grandes vantagens trabalhistas para dar aos citadinos concursados o título de guardadores da pátria, nomeando-os praças e incumbindo-os de obedecer e treinar, sob o lema da força e da insensatez. Insensatez era, naquele tempo, como se chamava a obediência suprema. Não tinha um sentido ruim para os ouvidos, era qualidade de alto porte e os mais insensatos eram considerados heróis pátrios. Eram aprovados em concurso aqueles que se destacavam nessa área, demonstrando extrema obediência, amor ao sistema e submissão. Esse grupo de pessoas destacadas teria a incumbência ainda de manter a ordem, sem contar que viriam a ser os únicos com o poder de matar, ou melhor, com o direito de o fazer, irrevogável. Dessa maneira foi que se armou um esquema ofensivo exorbitante e entrou-se na cooperativa popular com toda a força citadina, fuzilando-se, repentinamente, surpreendidos, todos os operários, homens e mulheres, e crianças, sem qualquer piedade, deixando-se vivos apenas os produtores da fórmula anticaspa, escravizados e obrigados a produzir o produto para as empresas meritocráticas, que se autodenominavam agora liberais, por libertar o povo da desordem e do terrorismo, que ameaçavam a teia pudica tradicionalmente construída, instituindo como lema no mundo o amor ao sistema de castas. E assim foi que, a partir da grande revolução dos shampoos 2 em 1, o mundo atual erigiu-se, formando a moderna teia que nos envolve, qual já permite os shampoos 3 em 1, naturalmente.